Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: por que é difícil acreditar em Jesus? A minha pergunta é: que dificuldade os pregadores acham em acreditar nas profecias que Jesus de Nazaré, dos dias de sua carne, disse? E eles insistem, os pregadores insistem a discordar com as palavras de Jesus. Vamos ler livro histórico de Mateus, capítulo 16, entre os versículos 24 e 28. Diz assim, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Versículo 26. Adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aqui está o tema deste vídeo. Eu, particularmente, desde que me foi apresentado pela graça este versículo, somente este versículo 28, eu acreditei de primeira. Não tive a mínima dúvida. Eu não duvidei, eu não duvido. Em verdade lhes digo que, dos que aqui Jesus estava falando para alguns ouvintes, que eram seus discípulos, alguns, em verdade lhes digo que, alguns que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A pergunta que eu faço é: se Jesus não veio no seu reino no ano 70 depois de Cristo, quando Deus julgou o seu povo, que eram os judeus, eram os israelitas, então estes abençoados discípulos, estes ouvintes, estão com quase 2000 anos. Eu não vou me estender, vou parar por aqui, só quero dar ênfase. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória. Na sua glória. Aqui não está falando que Jesus estava falando da sua ressurreição ao terceiro dia. Não. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos e depois subiu em glória. Jesus aqui está falando de vir o Filho do Homem, não Cristo ressuscitado. O Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Ele estava falando sobre quem? Sobre os judeus, sobre os perdidos da casa de Israel, porque nós começamos a leitura ele falando que, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Esta palavra não é dirigida a nós, povo gentil, porque nós, povo gentil, nós fomos salvos, justificados, santificados, depois do ano 70. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós, o povo eleito, fomos
salvos pela graça de Deus. Então, sem necessidade de obras nenhuma. Aqui, Jesus de Nazaré está sendo explícito em dizer aos judeus, aos israelitas, aos seus discípulos que eram judeus, que eles, que se quisessem conservar as suas vidas, perderá, ia perder quando ele viesse no juízo, que ele veio no ano 70. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma e corpo não vão para o paraíso. O que volta para o paraíso, o que volta para Deus, não é corpo físico e nem alma. O que volta para Deus é o espírito, porque Deus deu. Quando nós eleitos, quando nós filhos de Deus deitarmos, tombarmos, essa carne vai para o pó, volta ao pó, e o espírito volta para Deus, que é ele que deu. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eu te pergunto, que dificuldade é em entender isso aqui? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obras, quem é que procurou se justificar por obras e nunca conseguiu? Os fariseus, os judeus, todos aqueles antes da cruz que procurou se justificar por obras, nunca conseguiram. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 4, todos que querem se justificar na lei, decaíste da graça de Deus. E inúmeros versículos foram revelados a Paulo sobre a esse respeito. Ninguém consegue se justificar na lei de Moisés, no antigo pacto. 28, vou ler novamente, e espero que você grave na sua mente e no seu coração. Versículo 28, em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, pelo amor de Deus, Jesus está falando hoje. Jesus está falando dentro de uma sinagoga dessa que tem por aí. Jesus estava falando no ano 32, 33. Jesus estava falando antes do ano 70. Jesus estava falando na geração que viria o juízo de Deus e que veio. Jesus disse, não sei se ali tinha 5, 10, 20, 30. Jesus disse, em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Que dificuldade há em entender isso? Que dificuldade há em acreditar nas palavras de Jesus? Que dificuldade há? Há dificuldade para o sistema religioso, há dificuldade para a teologia, há dificuldade para os cães gulosos, há dificuldade para os mentirosos, enganosos. Para eles sim há dificuldade, porque se eles pregarem a verdade, se eles esclarecerem este versículo 28, talvez você que está me assistindo agora, você é um escravo deles, você vai ser liberto. Você vai começar a reinar em vida, você vai virar as costas para este sistema maldito, mentiroso e enganoso, para a teologia, que na verdade é a lei de Moisés transformada, mas continua sendo a lei da escravidão, a servidão, é carnal. A teologia é carnal, não tem nada de espiritual nos ensinos teológicos. Por isso que eles estudam não para libertar as pessoas, mas sim para escravizá-las, para as colocar na servidão. Eu te convido, acredite no que está escrito. Acredite no que a sua consciência te diz. Acredite que Jesus já veio em glória. Acredite que esses homens, alguns deles realmente tiveram dentro de Jerusalém, quando veio a terrível aflição contra os judeus, que durou 3 anos e meio, de meados de 66 ao ano 70, DC, depois de Cristo. Eu te convido, se foi proveitoso esse vídeo, esse pequeno tempo que nós trocamos aqui, que eu falei algumas coisas, se foi útil para você, então dê um like.
se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina, a doutrina saudável, o Espírito da graça, vamos levar aos nossos irmãos eleitos que estão sendo enganados, que estão aprisionados dentro das arapucas chamadas igrejas, que na verdade são alçapões que prendem os homens. Graça e paz, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz. Até a próxima.